Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição do quadro Diário da Miss, que é aquele quadro que eu falo pra vocês tudo que eu li, tudo que eu assisti nesse mês aí respectivo, né? No caso aqui, em junho. Então assim, é um quadro legal pra vocês verem as recomendações do mês, né? O que eu andei fazendo, numa parada mais informal mesmo. Então já sabe, né, gente? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta de cinema, né? No momento, Stranger Things tá um pouquinho parado, mas eu convido você a consumir os outros conteúdos do canal, gente. Que é uma forma que você tem pra você ajudar o criador de conteúdo, né? Inclusive, se você já tá vendo esse vídeo aqui, você já é um dos meus parça já. Eu já gosto muito da galera que tenta consumir outras temáticas aqui do canal. E bora lá, né, gente? Vamos aqui pro Diário da Miss número 5, né? Porque a gente começou a fazer esse quadro em fevereiro. Se a gente tivesse começado em janeiro, ia estar certinho, ia ser mês 6, Diário da Miss 6, né? Mas esse não é o caso, esse aqui é a 5ª edição, mês de junho. Esse mês, gente, no quesito livros, eu fiquei muito orgulhosa com a minha pessoa, porque eu li 7 livros nesse mês. Olha só que coisa, né? Tudo bem que não são livros muito grandes, né? Então, assim, não é como se eu tivesse lido 7 livros de 900 páginas, pelo amor de Deus. Começando aqui com 2 livros que, na verdade, estão em um só, né? Que seria Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. No caso, essa edição aqui que eu tenho, que eu acho que é super bonitinha, ela é pequenininha, né? Mas é uma edição que eu ganhei de aniversário, muitos anos atrás. E, gente, eu preciso falar pra vocês que eu não lembrava de nada do livro de Alice no País das Maravilhas. Eu li, só que eu não lembrava nada. Então foi como se fosse, assim, primeira experiência lendo. Eu diria que é uma leitura bem diferente, né? Um clássico. A gente já coloca muitas expectativas só por ser um clássico. Só que ele é um livro confuso de você entender, sabe? Se você piscar errado ali, você vai ter que reler o parágrafo todo, porque é uma coisa confusa. Eu não digo nem pelo palavreado, né? Nem pelo vocabulário, assim, do livro, mas pela sucessão ali de acontecimentos. É uma coisa muito doida, né? Parece que você tá ali no País das Maravilhas. Eu até brinquei com a galera, eu falei, gente, nitidamente a Alice tá loucona, sabe, nesse momento aqui que ela tá no País das Maravilhas. Ela tá doidona. Eu acho interessante também, pra quem curte a animação, né, Alice no País das Maravilhas, lá do Walt Disney, como esse desenho pegou elemento dos 2 livros de Alice, né, que como eu falei, estão condensados nesse aqui. É por isso que eu contei 2, tá, gente? Porque são 2 livros que estão aqui dentro. A animação pegou coisa desses 2 livrinhos e acabou juntando ali num produto só. Então você tem, por exemplo, personagens que aparecem na animação que, na verdade, aparecem no segundo livro. Como, por exemplo, ali o Tweedledee e Tweedledum, né? Que são personagens que aparecem logo no começo ali, praticamente, né? De Alice no País das Maravilhas. E no livro eles não aparecem no primeiro, eles só aparecem no segundo. Dentre outras diferenças que a gente encontra, né? Como eu sempre me deparo aqui com inscritos, né? Com pessoas que estão criando o hábito de leitura, eu não recomendaria Alice pra você começar um hábito de leitura, tá? Eu acho que você já tem que gostar de livro pra você pegar Alice pra ler. Justamente porque ele é um pouquinho mais complicado de você entender. Indo agora pro segundo livro, eu tenho aqui A Incendiária, do Stephen King, né? Stephen King já é meu autor favorito, não tem nem o que discutir nisso. E agora que eu reparei, né? São 2 livros amarelinhos, olha só. Eu já tinha visto os filmes, né? Retratando ali o plot de A Incendiária, tanto o dos anos 80, que é um clássico, quanto a versão mais recente, que já não é tão, assim, tão legal, é uma coisa meio triste até de você ver. Só que eu sempre penso no fã de Stranger Things quando é relacionado ao plot da Incendiária, gente, porque vocês juram, é uma menina que tem poderes que tá fugindo do governo, e aí em determinado momento ela é acolhida por ali um grupo de pessoas, né, no caso aqui é um casal. Então assim, menina com poderes fugindo do governo, vocês juram? Isso aqui é Stranger Things puro, sabe? Inclusive não é surpreendente, depois de você saber essa informação, né, que A Incendiária é uma das referências ali de Stranger Things, que por sua vez é uma série que o pessoal aqui do canal gosta bastante, né? Esse livro, ele é bem tranquilo de ler, gente, eu não acho ele uma leitura complicada, nem nada assim, então eu acho que pode ser uma boa pedida para as pessoas que têm interesse nesse tema. Eu não recomendaria como primeiro livro, assim, sabe? Que talvez a quantidade de informação pode assustar um pouco, mas assim, a pessoa tá começando o hábito de leitura, ela tá procurando um terceiro livro, aí pode ser uma boa, viu? Porque Stephen King, ele é um autor muito descritivo, e talvez a descrição pode afastar um pouco um leitor iniciante. Mas se você curte essa temática, vai na fé. Stephen King, assim, não tem erro, gente. Eu acho que eu nunca li um
livro do Stephen King que era ruim. Não é à toa aí que eu gosto muito do trabalho dele, né? Os outros 3 livros que eu vou falar aqui na lista, eu não tenho versão física porque eu comprei um Kindle recentemente, né? E aí eu comprei os livros por lá, né? Justamente porque não tinha em versão física. Esses livros são relacionados ao universo de Percy Jackson. É, na verdade, um crossover entre 2 sagas que foram escritas ali pelo Rick Riordan. O Filho de Sobek, O Cajado de Serapis e Coroa de Ptolomeu. Essas 3 histórias, elas, como eu falei antes, né? É um crossover entre Crônicas de Kane e Percy Jackson e os Olimpianos, que são 2 sagas aí do mesmo autor. Uma é mitologia egípcia, outra é mitologia grega. E a gente vê interações ali dos personagens Percy e Annabeth com os irmãos Kane, né? Que são os protagonistas de Crônicas de Kane. E eu fiquei muito empolgada porque você vê umas dinâmicas assim que você meio que sempre quis ver como é que ia ser esses personagens se encontrando. Algumas é como você esperava, outras é muito diferente do que você esperava, mas no final, é claro, as coisas dão tudo certo, eles ficam todos brothers, e ao mesmo tempo não tem muito furo de narrativa, sabe? Um negócio assim de, ué, como é que ninguém sabe da mitologia egípcia? Por que que o pessoal finge que não sabe da mitologia egípcia no universo de Percy Jackson? Tem tudo ali explicado, fica tudo ali parte do universo canônico do Rick Riordan. Quando eu marquei que eu tava lendo esses livros, muita gente perguntou se era canon, né? Se é uma coisa oficial mesmo, e é. Eu gostei muito da leitura deles, principalmente da Coroa de Ptolomeu, né? Que é uma coisa que envolve os 4 personagens de fato. Porque os 2 primeiros livros, eles dividem em 2 pareios, né? O primeiro tem o Percy e o Carter, o segundo tem a Annabeth e a Sage, e o terceiro tem os 4 interagindo juntos, né? Então eu achei bem mais legal. E por último, e não menos importante, o meu último livro do mês foi Os Sofrimentos do Jovem Wedder. Esse livro aqui, pra quem não sabe, teve uma época que ele foi um pouco problemático lá na região da Alemanha, né, em parte da Europa, principalmente no século XVII, porque esse livro retrata uma desilusão amorosa, né, é um cara que ele se apaixona por uma menina, só que essa menina já está noiva de outro, sabe, ela não retribui da forma que ele gostaria, só que ela é amiga dele, sabe, então ele vê ela quase todo dia, e aí fica aquele sofrimento, né, o livro é escrito como se fossem cartas do Werther, que é o protagonista aqui, né, pra um amigo dele, então ele tá meio que fofocando com o amigo dele sobre os rolês ali que ele tá vivendo. Só que, tópico sensível, galera. Isso não é spoiler, o que eu vou falar agora. O protagonista tira a própria vida, né? Você já toma esse spoiler logo no começo do livro, que você vai ler as cartas de alguém que tirou a própria vida por conta de uma desilusão amorosa, né? Tanto que aqui atrás tá até escrito, o que é o coração do homem. Ele é bem poético, sabe? Eu acho que tem umas frases assim que eu li, eu tive que parar por um momento, sabe? Pra eu absorver. Então ele é um livro que tem uma linguagem um pouquinho difícil, sabe? Pode ter algumas palavras que você não sabe o que significa. Eu mesma tive que pesquisar algumas das palavras. Só que é um livro muito profundo, sabe? Ele tem uma angústia ali de um coração machucado. E ele é quase autobiográfico, né? Porque o autor desse livro aqui, que é o Goethe, ele pegou coisas da vida dele pra retratar aqui, né? Ele não teve o mesmo destino que o protagonista, é claro. Mas ele tem muitas coisas assim em comum com esse personagem protagonista. E aí, na época, esse livro aqui, gente, ele deu um bafafá justamente por conta disso, né, que o protagonista faz contra si mesmo, porque depois que lançou isso e as pessoas leram, teve muitos jovens que fizeram o mesmo, infelizmente. E isso foi chamado de efeito Werther. Apesar de não ter comprovações, assim, tipo, literalmente, uma coisa factual ali, que mostre, né, que essa onda de ações, digamos assim, né, pra não perder a monetização aqui do vídeo, que comprovem que isso foi culpa do livro, sabe? Não tem nada que comprove isso, mas foi assim, coincidentemente no mesmo ano. E muita gente tava lendo isso aqui na época, né? Então teve um momento em que esse livro foi banido lá na Europa e ele já voltou a ser comercializado justamente porque não foi comprovado que tinha alguma coisa a ver com o livro, né? Então já fico adendo, gente, se você não está num momento fácil da sua vida nem nada assim, não recomendo, tá? Não recomendo a leitura desse livro, se você não tá num momento legal. Se você, de repente, tá passando pelo mesmo que o protagonista e tal, talvez, assim, não possa ser muito recomendado. Inclusive, caso você esteja passando por alguma dificuldade, eu recomendo aí entrar em contato com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Gente, se cuidem, tá? Pelo amor
amor de Deus, vão lá, faz uma terapia, conversem com as pessoas. E se precisar muito de ajuda, eu vou deixar alguns contatos aí que você pode buscar essa assistência, tá bom? Bom, gente, esse mês também foi um mês que eu assisti mais séries, né, quase documentários aí, do que filmes. Vocês sabem que eu gosto bastante, né, de documentários que envolvem crimes reais, ou então história, né, história da humanidade, esse tipo de coisa. E eu vou começar aqui com o documentário Um Monstro ao Lado, que tá ali disponível na Netflix em formato de série, é por isso que eu tô falando disso agora, né, que basicamente é sobre um cara que ele é acusado de ser o Ivan o Terrível, que era ali um guarda de um campo de concentração responsável pelas câmeras de gás, né? E aí você tem essa acusação, né, que eles acham que tem um cara ali que é esse Ivan o Terrível e rola todo um julgamento pra ver se realmente esse cara é esse monstro aí, né, da humanidade. Então o julgamento é meio que assim, quem é essa pessoa que está sendo julgada? É um cara comum? E é um documentário muito bom porque você realmente fica indeciso, você meio que tira a sua própria conclusão no final. Eu acho que era assim, tá? Porque tem muitas coincidências, tem muitas coisas assim que eu não vi explicação, sabe? Eu não vi uma forma de não ser ele. Então é uma coisa assim que você opina bastante quando você tá assistindo. Ainda nessa temática, eu assisti Nazismo, Começo, Meio e Fim, que é o documentário mais recente da Netflix, na verdade, que ele explica bastante sobre esse movimento horrível, né, que teve na nossa humanidade, e também como é que as pessoas se convenceram disso na época, né, porque hoje a gente olha e a gente fala, nossa, absurdo total, meu Deus, a tragédia da humanidade foi isso daqui. Só que como é que na época as pessoas viam isso como algo ok, sabe? É bem curioso você ver isso, e o documentário vai mostrando e elaborando como é que as pessoas pensavam naquela época. Eu achei um documentário bem completo no quesito, assim, de explicar um pouco sobre esse movimento e sobre como as pessoas se comportavam na época, e fez parte aí desse pack de séries que eu assisti sobre esse tema, né? No mundinho das séries, eu também assisti a última temporada de Sweet Tooth, inclusive eu fiz um Reels lá no meu Instagram falando um pouquinho sobre o que eu achei. Eu não trouxe aqui pro YouTube, gente, porque assim, pra eu trazer um vídeo pro YouTube, a galera tem que se interessar na temática. Por isso que eu falo que é muito importante vocês engajarem nos vídeos do Plantão Geek, comentar os temas que vocês querem ver, as coisas que vocês acham legal, e especialmente deixar o like de vocês, que é a forma mais eficaz que eu vejo de vocês terem gostado ou não de um tema. Então, por exemplo, Sweet Tooth é uma série que eu amaria ter trazido aqui no canal, mas eu sei que não ia ser tão bem recebido pelo público aqui. Então eu fiz lá um vídeo, um reel sobre, né? O mesmo se aplica com House of Dragon, né? Que eu fiz um vídeo do primeiro episódio dessa segunda temporada que tá tendo agora, e ele não foi tão bem recebido assim, né? Muitas pessoas nem sequer assistiram a esse vídeo. Então, se isso acontece, logo eu entendo que não é pra eu trazer aquela temática. Mas é claro, eu posso estar errada, gente. Eu posso ter lido o algoritmo errado, né? E qual é a forma de você mostrar o que tá sendo correto ali pra mim? Deixando o seu like, comentando aí embaixo e esse tipo de coisa. Em resumo, né, falando aqui, voltando pro Sweet Tooth, eu achei um final extremamente digno, tá? Eu realmente tem algumas cenas ali que eu arrumaria um pouco, só que nada que estragasse a experiência. Foi uma série que ela não deixou ponta solta, o que era muito importante, e encerrou as coisas na hora que era pra encerrar. Então eu achei fantástico. E House of Dragon eu estou acompanhando, né? Todo domingo estou assistindo. No tempo que você tá vendo esse vídeo, só saíram 2 episódios. E eu tô muito ansiosa, né? Eu sou uma fã muito grande do universo do George Martin. Então mal posso esperar pra ver como é que vai ser o resto da história. Se você viu o Diário da Miss do mês passado, você sabe que eu tava assistindo Bridgerton, né? E eu continuo assistindo essa série, só que agora, depois de uma recomendação de inscritos, eu terminei a segunda temporada e eu estou vendo Rainha Charlotte, né? Os meus inscritos pediram pra eu fazer isso, falaram que seria mais legal. Não vi a terceira temporada ainda, porque eu estou ali no episódio 4 de Rainha Charlotte, tá? Em breve começa a terceira temporada, mas eu estou gostando bastante, tá, gente? Já me pegou esse universo, eu acho uma coisa leve, uma coisa que ia de acordo com as minhas expectativas, né? Apesar de não ser um gênero que eu tenho como favorito, uma temática que eu não tenho como favorita, mas, como eu falei, deu tudo certo porque tava alinhado com o que eu esperava mesmo. E por último, e não menos importante, eu vou colocar aqui um outro documentário histórico que eu assisti, que seria Guerra entre Samurais. Se você gosta aí um pouquinho da cultura oriental, né, da história do Japão, envolvendo aí essa batalha entre shoguns e etc, como é que funcionou essas guerras, né, que aconteceram no Japão, eu recomendo bastante esse documentário, principalmente porque ele é meio filminho, sabe? É um negócio assim que eles recriam cenas. Igual, por exemplo, aquele documentário Os Últimos Cesares, eu não sei se vocês assistiram também, mas eu
gosto bastante dessa pegada de documentário, sabe? Que eles recriam algumas cenas, misturando com alguns historiadores falando. Eu acho que fica bem dinâmico. Então, Guerra entre os Samurais faz isso e eu achei muito legal. E por último, e não menos importante, vamos falar aqui dos filmes que eu consumi no mês de junho. Um deles vocês já sabem, né? Eu nem vou me alongar muito aqui, que seria Divertidamente 2. Eu fui assistir no cinema. Inclusive, o vídeo de ontem é sobre isso, né? Você tem uma crítica com spoilers sobre Divertidamente 2. Eu gostei pra caramba desse filme, chorei. E assim, se você quiser saber um pouco mais sobre, tem o vídeo de ontem, tá? Vai lá assistir que você vai curtir bastante. E outro filme que eu conheci nesse mês, e eu me arrependo amargamente de não ter conhecido antes, e agora eu panfleto ele pra todo mundo, seria Raya e o Último Dragão. Gente, desde o começo do mês até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu assisti esse filme 3 vezes, porque eu panfletei pela minha casa. Eu acho uma história fantástica e eu não tenho ideia do porquê que as pessoas não assistiram esse filme na época que tava passando. Aliás, eu até posso ter uma ideia, né? Ele foge bastante aí dessa pegada da Disney, de, por exemplo, fazer um filme musical, né? Que tem uma música marcante ali, que é uma questão mais comercial e tudo mais. Raya não se apega muito nisso, é uma história um pouco mais madura, ela é até um pouco triste, né? Tem uma mitologia muito legal, não tem músicas nesse filme, né? O que pra mim não é requisito de qualidade, tá, gente? Que fique bem claro. Pode ter música ou não, pra mim não tem nada a ver com qualidade isso. Mas é só um adendo, né? Só pra comentar aqui que esse filme, por exemplo, não tem música, eu achei que teria. E a personagem é fantástica, gente. E é muito louco isso, porque eu tenho a Raya em Funko aqui e eu nunca tinha assistido o filme dela. Ah, Miss, por que você tinha o Funko da Raya se você nunca tinha assistido o filme? Porque fazia parte da minha coleção de princesas, né? Eu tenho Funko de todas as princesas e faltava a Raya. Tanto que ela foi uma das últimas que eu comprei, né? Justamente por isso. Mas assim, me arrependo amargamente de não ter visto esse filme. Vocês deveriam assistir. É fantástico, é muito legal mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Assistam Raya, porque é um filme ótimo. Eu mudei de forma. E dragões fazem isso? Meu bumbum tá tão perto da minha cabeça. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de cinema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!